continua abençoando, preciosos irmãos, preciosas irmãs. Desejo as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês, que Deus cura as enfermidades, que Deus salva aqueles que não encontrou ainda a sua salvação, embora que é um salvo, mas precisa reconhecer que é um salvo. Que Deus ajuda você a reconhecer que você é um salvo. Que Deus ajuda você a voltar à comunhão, voltar novamente ao seu posto de dever com Deus, regressar para Cristo, se é que você está longe, voltar para Cristo, voltar para a comunhão, voltar mais para Deus. Você que não aceitou ainda Jesus, aceita enquanto há tempo, porque hora vem que não tem mais nada para fazer. Aproveita o tempo. Como diz o sábio Salomão, há tempo para tudo. Há tempo para aceitar, há tempo para rejeitar. Essa é a hora, esse é o momento que nós devemos abrir nosso coração para Jesus, jogar fora as incredulidades, jogar fora a razão, jogar fora tudo aquilo que atrapalha nós com Deus e se aproximar mais de Deus. Procurar ir para o altar, ir para o Calvário e começar uma nova vida, uma vida de fé, uma vida de obediência à palavra de Deus. Para isso nós nascemos, para isso nós estamos aqui, para ser adorador de Deus, para servir Deus. E vamos fazer aquilo que Deus predestinou nós para fazer. Ser seu servo, seu filho, seu seguidor. Preciosos, irmão e irmã, desejo do profundo do meu coração o enchimento do Espírito Santo na vossa alma. Não vou dizer que você tenha o Espírito Santo no físico, no espírito, porque é bom ter, mas pode ser enganoso. Mas que o Espírito Santo, primeiramente, enche a tua alma, vem para o seu espírito, vem para a sua matéria. Que Deus ricamente te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvinte, nós sabemos que nós estamos vivendo numa hora tardia, numa hora muito difícil, numa hora que o mundo está em alvoroço, nós sabemos disso, e a ameaça é maior, a ameaça é maior, a ameaça é maior, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Mas por outro lado nós temos o bom dia de Deus, como disse o irmão Branham. Para o mundo é o mau dia, mas para Deus é o melhor dia, porque cada dia que passa aproxima mais a nossa partida desse mundo. Cada dia que passa nós se aproxima mais da nossa herança. Então esse é o lado bom, esse é o lado bom, é o lado precioso, saber que nós se aproxima cada vez mais de Deus. Agora nós encontramos aqui no livro São Lucas, creio que é São Lucas, aonde está falando sobre o bom samaritano. O bom samaritano. Todos nós sabemos que o bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo. O bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus era judeu. Jesus não era judeu, Jesus era Deus. Jesus não era gentil, não era judeu. Jesus não era samaritano. Mas ali ele se coloca como bom samaritano. O bom samaritano. Ele fala nessa parábola, que é uma das parábolas das mais ricas que nós temos na Bíblia, que é a palavra do bom samaritano, que ele conta que aquele homem que descia e foi assaltado e ficou semi-morto, quase morto, pelo assaltante que o assaltou. Ficou numa situação difícil para esse homem, caído, sangrando,
roubado, espancado, tanta coisa, zerado. Ele dá a entender, Jesus, que esse homem é nós, esse assaltado. Quanto assalto nós já não tivemos na nossa vida? Quantas vezes não fomos assaltados? Quantas vezes a fé da gente é roubada? A esperança, o amor. Quantas vezes a alegria da gente é roubada? Quantas vezes, quanta criança não perde a infância? Quanta moça não perde a mocidade? Quanto ancião não perde a sua velhice? Quantas percas, quanto assalto nós corremos nessa vida, nessa caminhada nossa terrestre. Somos atacados, somos empurrados, somos derrubados. E assim era aquele homem que Jesus disse. Foi roubado, além de ser roubado, ainda foi assaltado. Ficou semi-morto, caído no chão, sem socorro algum, sem esperança alguma, esperança nenhuma, nada de esperança, sem nada. Mas passou um levítico. O levítico é lá da tribo de Levi. Os levíticos eram sacerdotes da lei. E por ser sacerdote da lei, ele usava a lei, não usava a graça. Por isso que o levítico cortou volta do homem assaltado, porque ele era da lei. A lei não socorre, a lei não dá socorro. E o levítico, sendo ele da tribo de Levi, que vem lá da lei, né, que vem lá do dente por dente, olho por olho, vendo aquele homem assaltado, roubado, semi-morto, cortou volta. Ali mostra um ministro, está mostrando um ministro. Essa parábola aí é uma parábola diferente das outras, porque é uma parábola que mostra a igreja, a parábola do bom samaritano. Ela é feita para a igreja, ela é feita para ministro, ela é feita para pastor, que corta a volta das pessoas que ele deve socorrer. Ali é uma parábola que Jesus fez ela mostrando a situação da igreja, a situação dos ministros, a situação que se encontra. E ele diz que esse o levítico cortou volta. Por que cortou volta? Ele era sacerdote, foi o levítico que carregou a arca, não foi? No passar o Jordão, não era o levítico que carregava a arca? Não era o levítico que dava louvor a Deus? Não eram os levíticos? Moisés, Arão, tudo era levítico. Então, o que ele quis dizer? Que esse sacerdócio levítico, sacerdócio da lei, que trabalha com a lei, corta a volta, não tem graça. Veja que o levítico, o bom samaritano, quando o bom samaritano chega no homem caído, ele tinha azeite e ele tinha vinho, então ele tinha recurso. O levítico não tinha recurso, por isso que ele cortou a volta, ele não tinha recurso. Tem gente que não tem recurso. Não é que ela não ama, ela não tem amor. Não é que ela não tem amizade, ela não consegue ter amizade com ninguém, ela não tem. A gente não consegue dar o que a gente não tem, porque como que você vai dar água para alguém se você não tem água? Como disse Pedro na Porta Formosa, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. O que Pedro disse? O que eu tenho eu dou. Ele deu Jesus. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata. Se ele tivesse ouro, o homem não ia andar. Se ele tivesse prata para dar para aquele homem da Porta Formosa, o que ele podia fazer com o ouro de Pedro, com a prata?
comprar uma muleta ou uma cadeira de roda, só isso. Mas o Pedro não tinha ouro nem prata, ele tinha mais do que ouro e prata, ele tinha solução, ele tinha Jesus. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem andou. Agora, o Levítico não tinha nada para dar para o homem caído, ele só tinha que cortar a horta, é o que ele podia fazer. Ele era da lei, a lei não tinha graça, a lei não tinha misericórdia, a lei não tinha compaixão. Como ele ia ter daquele homem caído? Ele seguia o dente por dentro, o olho por olho. Ele não tinha recurso, ele não tinha nada para dar para o homem caído, não tinha nada para dar. Então o que ele teve que fazer? Cortar a horta. Aí Jesus disse que veio um segundo homem, um sacerdote. O sacerdote estava acima do Levítico, porque tudo eles eram Levítico, só que o sacerdote estava acima do Levítico. O sacerdote, o Levítico, é que carregava a arca, o Levítico é que cantava louvor, o Levítico é que oferecia sacrifício, o Levítico ele é a guarda do templo, mas o sacerdote entrava dentro do templo. O sacerdote oferecia sacrifício, não era só carregador, ele oferecia, estava num grau mais alto o sacerdote. Aí passa um homem do grau mais alto, que é sacerdote, cortou horta também. Por que ele cortou horta? Porque não tinha recurso, não tinha azeite, que era Espírito Santo, não tinha o vinho, que é o estímulo. Ali no selo, eu creio que é no quarto selo, que fala, no terceiro selo, a ordem foi dada, não danifique o azeite nem o vinho. Não danifica o azeite nem o vinho. O irmão Branham diz que o azeite na Bíblia aponta para o Espírito Santo e o vinho aponta para estímulo. Estímulo quer dizer alegria, o estímulo quer dizer força, ânimo, coragem. Isso que aqui aponta o vinho. E nenhum dos dois tinha, nem o Levítico, nem o sacerdote. Nenhum dos dois tinha azeite, nem tinha vinho. Ele não tinha Espírito Santo, nem estímulo. São ministros que não têm alegria. São ministros cheios de depressão. E quando ele chega no púlpito, ele derrama na igreja depressão. E a igreja fica tudo cheia de depressão. A igreja fica tudo irritada, brava, porque ela recebe do púlpito descarga, ou positiva ou negativa. Se um ministro é um ministro cheio de depressão, ele vai derramar depressão na igreja. Se ele é um ministro de adultério, ele vai derramar adultério na igreja. Se ele é um ministro ganancioso, ele vai derramar ganância na igreja. E todo mundo fica ganancioso. Se aquele pastor, se aquele ministro só gosta de mansão, carro novo, e ele joga tudo para a igreja o que está nele, porque o ministro, o pastor, ele é a boia da água. Toda caixa de água tem uma boia, e a água não passa da boia, porque é a boia que controla a água, e a água não vem para a torneira sem passar pela boia. Então, assim é o ministro. O irmão Branham estava pregando, teve uma pessoa pregando numa igreja, não sei se foi a dele, ele falou para o irmão, desça do púlpito, irmão, para de pregar, desce. Aí ficaram revoltados com o irmão Branham, uns irmãos, falaram, mas por quê? Ele estava pregando tão bem. Falou, não, ele estava pregando bem, mas ele está com o espírito errado, e vai passar para a igreja o espírito que está nele. Vai passar para a igreja. Porque o irmão Branham disse que em vez das pessoas receber o Espírito Santo, estão recebendo o Espírito do pastor. Em vez de receber o Espírito Santo, estão recebendo o Espírito do pastor. Aí o pastor é vaidoso, a igreja inteira fica vaidosa.
Pastor é avarento, a igreja inteira é avarenta. Pastor não dá glória a Deus, a igreja inteira não dá. Pastor está cheio de problema, a igreja inteira com problema. Passa para a igreja. Então, por isso que esse samaritano, quando ele chega no homem caído, no homem espancado, o samaritano, ele chega no homem, ele cura a ferida do homem. Olha bem o que ele traz para o homem. Primeiro ele traz cura para o homem. Ele cura a ferida do homem. Ele unge a ferida do homem com azeite, com o Espírito Santo. Todos nós sabemos que uma ferida, que ela tem ali uma casca, e ela não sara se ela não perder a casca. Então tem que passar azeite para amolecer a casca e para curar. E o azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo unge nós. São Tiago, quando ele diz assim: se tiver alguém enfermo no vosso meio, que venha para o presbítero da igreja, e ele unge vós com óleo. O óleo é o Espírito Santo, que cura nossas feridas, que tira as cascas das feridas. O ministro de não encara problema, corta a volta. Vai falar de um assunto, corta a volta do assunto. Vai pedir um conselho, corta a volta do conselho. Vai pedir uma força, corta a volta da força. Vai pedir uma ajuda, corta a volta da ajuda. São cortador de volta. São pessoas que não encaram os problemas. Claro que não encara. Também não tem como encarar. Não tem recurso, não tem meio de ajudar, não tem sorriso para dar para ninguém, não tem um bom dia, não tem um boa tarde, não tem um Deus te abençoe, meu irmão. Não tem nada. O que tem é ódio, é rancor, o que tem é depressão. E o homem ficou caído. E o levítico cortou volta, o sacerdote cortou volta. Aí veio o terceiro. Treia perfeição. Veio o terceiro. É a mesma coisa da era da igreja. Lutero, João Wesley e a era que nós estamos vivendo, a era da águia. Veio Lutero, cortou volta. Lutero cortou volta de muita coisa. Veio João Wesley com a santificação, também cortou volta. Mas veio o terceiro. O terceiro encarou. O terceiro parou. O terceiro resolveu. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa era. Esse é o nosso momento dos problemas ser resolvido. Não é hora mais de cortar a volta de nada. É hora de encarar. É hora de enfrentar a situação. Mas Deus deu recurso para nós. Deus tem dado recurso para nós. Sem recurso também não faz nada. Não adianta ter vontade se não tem ferramenta. Não adianta o lavrador querer plantar uma boa colheita de milho se não tem terra para plantar. O irmão Brana prega uma mensagem, o nome dela é essa: eu tenho uma vinha. Plantar onde? Ele prega essa mensagem: eu tenho uma vinha. Plantar onde? Aonde que eu vou plantar a minha vinha? Eu tenho, mas plantar onde? Eu tenho semente, mas eu não tenho terra. Não adianta, tem que ter os dois. Tem que ter a semente, tem que ter a terra. Aí dá um bom plantio. Se você tem a terra e se você tem a semente, você consegue uma boa safra. Então nós não temos o socorro para dar. Nós temos vontade de amar as pessoas, vontade de querer bem as pessoas, salvar as pessoas. Mas nós estamos a ver que nem o Levítico. Nós corta a volta dos problemas, nós corta a volta dos assuntos, porque não temos meios, não temos socorro. Nós estamos agora, nesse momento agora, nós estamos aí com a medicina, com um problema sério na sua frente, que é coronavírus, e não tem ferramenta. Estão com vontade de eliminar o problema? Claro que está. O médico, tem médico que trabalha 24 horas lutando contra esse vírus aí, 24 horas.
Mas o que eles falam? Nós não temos recurso, nós não temos a vacina, nós não temos o remédio. Nós trabalhamos, nós lutamos, mas cadê o meio? Nós não temos o que combate. O mal está aí, mas como combater o mal? A tristeza está aí, mas como combater? O pecado está aí, mas como combater? O desânimo está aí, mas como combater? O relaxo está aí, mas como combater? A vaidade entrou, a vaidade está tomando conta, mas como combater? É vírus, é coronavírus, tudo é coronavírus que está aí, destruindo casamento. Que tem de casamento destruído, que tem de casamento desfeito, sem solução, com doença sem remédio, com terra sem semente, com rio sem peixe. E esse que é o problema do Levíticos. Levíticos sempre foram desarmados, ficaram 2000 anos com Israel, desde o tempo de Moisés, nunca salvou Israel, nunca livrou Israel. Israel estava preso no Egito, saiu do Egito, ficou preso no deserto, saiu do deserto, ficou preso lá com os filisteus, libertou dos filisteus, ficou preso com a Síria, libertou da Síria, ficou preso com Moabita, libertou da Moabita, ficou preso com Medianita, sempre preso, Israel sempre preso, até que caíram na prisão romana com Nabucodonosor, e quando Jesus veio na terra, Israel era preso da Roma, nunca foram um povo livre. Quando não era preso por um país, era preso por outro. Quando não era o Egito, eram os amalequitas. Quando não eram os malequitas foi lá do deserto. Quando não eram os malequitas, eram os filisteus. Quando não eram os filisteus, eram os amorreus. Quando eram os amorreus, eram os heteus. Quando não eram heteus, e assim foi Medianita e a Síria. Depois foram cativos daqui, cativos de lá, saindo da mão de um, passando na mão do outro, e Deus levantava libertador, Deus levantou Gideão, Deus levantou Jefté, Deus levantou Elde, Deus levantou grande homem como Sansão, Gideão, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Ezequiel, Deus levantou Daniel, mas nada livrou Israel da escravidão por causa da lei. Por causa da lei, a lei deixava ele desarmado. Não tinha como, saía de uma escravidão, entrava na outra. Israel nunca gozou a liberdade, nunca foram livres de ninguém, todo mundo gostava de escravizar Israel. Se tornou vício ser escravo, se tornou costume. Israel ser escravo era costume. Era difícil falar que Israel estava livre, era fácil falar que Israel estava escravo. Se não era de uma nação, era da outra. Saía da nação, entrava escrava da outra, sempre escravo, até que Jesus chegou, ele era escravo de Roma, todo o seu governo que tinha Israel era romano comandando eles. Por quê? Por causa da lei, mais lei, exigência mais exigência, brabeza, porque a lei deixa a pessoa braba, a lei deixa a pessoa cheia de razão. Toda pessoa que é cheia de razão tem uma lei sustentando aquela razão. Toda pessoa que está nervosa, braba, exigente, tem uma lei que está levando ela a ser exigente. Agora, por que não? Agora vem o sacerdote. Vai melhorar? Não vai. Vai melhorar? É um grau maior? É. Sacerdote era maior do que os levíticos. Sacerdote mexia com o sacrifício, ele entrava no altar, ele mexia com o sangue. O levítico só carregava a arca, era carregador, era cantor, mas o sacerdote já tinha ministério dentro do tabernáculo, e também era sem recurso.
porque estava na mesma lei do Levítico, estava no mesmo costume, estava na mesma tradição. Aí veio o samaritano. Samaritano não era nem levítico, nem sacerdote, ele não era da lei, ele era da graça. E ele tinha azeite, Espírito Santo, ele tinha vinho, que é estímulo. Agora vamos falar do vinho, que é estímulo. Na mensagem do irmão Branham, por nome Demologia, que é 3 volumes. A Demologia é 3 volumes que ele prega: estado físico, estado religioso, espírito sedutor. Lá no espírito sedutor, o irmão Branham fala assim, que nós devíamos tomar um trago de vinho, mas não vinho aí de venda, vinho Espírito Santo, ele falou. Ele coloca o Espírito Santo como vinho, para estimular nós, levar nós a ser um povo mais alegre, um povo mais feliz, um povo satisfeito, um povo que reconhece que é um sal, reconhece que é um Deus, reconhece que tem uma vida eterna, reconhece que há um arrebatamento esperando, um corpo glorificado, sem envelhecer, sem endoecer, um corpo glorificado para ser como Jesus é, para ser igual a Jesus. Isso é estímulo, alegria. Você pega uma criança, fala para ela assim, lá no meio do ano, você fala para ela, ó, dezembro, no fim do ano, o pai vai comprar uma bicicleta para você, filho. A partir do momento que você fala para ele que ele vai ganhar uma bicicleta, ele já começa a correr, já imitar andar de bicicleta, já começa a ficar alegre, pular. Por que você está alegre? Ah, eu vou ganhar uma bicicleta, eu vou ganhar uma bicicleta. Só foi feita a promessa. Ele não ganhou bicicleta nenhuma, porque foi feita a promessa. Mas só a promessa que o pai vai dar a bicicleta para ele no fim do ano, e ele sabe que o pai é fiel, ele sabe que o pai não é um tratante, ele sabe que o pai cumpre o que promete. Ele fala, ô, meu pai vai dar uma bicicleta para mim no fim do ano. Ele corre, ele pula, ele grita, vou ganhar uma bicicleta. Só a promessa já alegra. Olha, nós não temos promessa de ganhar uma bicicleta. A promessa que é feita para nós é de ter um corpo glorificado, igual ao de Jesus. É viver numa eternidade sem morte, sem hospital, sem sanatório, sem ambulância, sem polícia, sem corrupção. Uma vida eterna, de alegria, junto com Deus, com os anjos, em companheirismo eterno, aonde não tem injustiça, aonde não tem maldade, o que tem alegria. Nós temos essas promessas, não é simplesmente de uma bicicleta, mas é de uma eternidade. Promessa que Deus fez para nós, de ter conosco todo dia, não tem mais, eu estou convosco todo dia. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerei. Eu venci o mundo, vós também vencerei. Ele disse que nós também ia vencer como ele venceu, é promessa. Promessa de nós ser cheio do Espírito Santo, promessa do arrebatamento, promessa de nós ter um milênio que é o dobro mais lindo e mais bonito do que o de Adão, porque o de Adão, Deus fez para o Adão com a serpente dentro daquele jardim. Esse nosso, que de Jesus está fazendo, é uma serpente amarrada, correntada, e é o dobro melhor. Tudo é promessa para nós, promessa que nós não vamos para a tribulação, promessa que Ele perdoa o nosso pecado e cura todas as nossas enfermidades, promessa que Ele fez. E eu sou Deus que perdoa os vossos pecados e curo toda a vossa enfermidade. É promessa que Ele fez, que nenhum mal chegará à nossa tenda. Nós não temos que temer o terror noturno, porque o nosso anjo está acampado ao nosso redor para livrar nós de todos os mal. 1000 cairá à direita, 10.000 à esquerda, tudo será atingido. É a promessa daquele que não falha, é a promessa de Deus que não pode mentir. Então, porque está aí acabado, está aí
amuado, está aí revoltado, com as nuvens de testemunho, nuvens de promessa, toda promessa de vencedor, toda promessa de vitória, dado para nós. Nós temos o bom samaritano, o Levítico, Levítico já foi, sacerdote já foi, da lei já foi, passou, cortou volta, se foi. Agora nós estamos com o bom samaritano e ele está ungindo nós com o Espírito Santo e estimulando nós, estimular é alegrar, alegrando nós. Sabe o que é estimular? É te alegrar, dizendo: eu te dou, eu te curo, eu te salvo, te carrego, você é meu, eu não te perco, da minha mão ninguém te arrebata, não tema, estou contigo, estimulando nós. E outra coisa, ele pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura. Ei! Cavalgadura, a fala de poder. Canem Amã, Canem Mardoqueu. O rei Assuero falou: coloca Mardoqueu no meu cavalo, dá para ele a minha coroa e dá para ele o meu manto. Agora aqui no encontro, o bom samaritano, ele tinha mais, além do azeite, além do vinho, ele tinha ainda um cavalo. E colocou o homem no seu cavalo, colocou ele na sua cavalgadura, no seu cavalo. Cavalo quer dizer poder. Depois que Deus unge nós com o Espírito Santo, cura nossas feridas, ele estimula nós com as promessas. Depois de estimular nós com as promessas, é seu, eu te dou, é seu, estou contigo. Aí ele coloca nós em terceiro lugar no seu poder. Coloca nós no seu poder. Ele diz: todo o poder sobre o céu, sobre a terra foi me dado. E é aquele poder que ele coloca nós no poder que foi dado para ele sobre o céu. Todo o poder do céu e da terra é nosso. Ele deu para nós. Mombrana diz: quando Jesus foi no inferno, que ele pegou a chave da morte do inferno, ele entregou para a igreja. Ele já tinha entregado uma para Pedro, que era a chave do reino, mas a igreja não tinha a chave da morte nem a chave do inferno, só tinha a chave do reino dado para Pedro. E quando Jesus sobe, ele dá 3 chaves para a igreja. Ele deu a chave do reino para nós que estava com Pedro, passou para nós. Ele deu a chave do inferno e deu a chave da morte. Então não tem jeito de ir para o inferno, porque nós temos a chave para abrir a porta. O diabo não pode trancar nós temos chave. Ele pode trancar nós, mas nós sai, nós não fica, nós temos chave. Se ele trancar nós no inferno, nós sai. Se ele trancar nós dentro da morte, nós sai. Se ele trancar nós numa corrupção, no sistema religioso, nós temos a chave do reino. Nós somos riquíssimos. Jesus enriqueceu nós. Ele conquistou tudo para a igreja. Ele não conquistou para ele. Ele conquistou tudo para a igreja. Ele conquistou o jardim para a igreja. Ele conquistou a morte para a igreja. Ele conquistou o céu para a igreja. Ele conquistou o corpo glorificado. Toda a sua conquista ele conquistou para dar para sua esposa. Nada para ele, tudo para ela. Agora ele põe o homem em terceiro lugar na sua cavalgadura e leva para uma estalagem. O que é a estalagem? Igreja. Agora eu quero falar com você, minha irmã, meu irmão, que tem dificuldade com igreja. Você que acha que não precisa de igreja. Vocês que acham que pode ficar em casa lendo mensagem, ouvindo aí pregação aí no Face ou no YouTube, você acha que está realizada, né? Eu vou mostrar para você que não está. Eu vou mostrar para você a lição que o bom samaritano deu. Quem é ungido com o Espírito Santo, quem entra no estímulo da promessa, quem vai para a cavalgadura do poder de Deus, a quarta coisa, sabe o que foi? Levou ele para uma estalagem. Estalagem é igreja.
A quarta coisa é levar ele para uma igreja. A quinta coisa, pegou 2 dinheiros, deu para o dono da estalagem. Quem é o dono da estalagem? Pastor. O pastor, o dono da estalagem, deu 2 dinheiros. Sabe qual é que é os 2 dinheiros? O Antigo e o Novo Testamento. Sabe o que ele fala para o dono da estalagem? Cuida dele. E se ele causar algum dano, eu pago quando eu volto. Mostrando que ele ia voltar, buscar aquele homem ali da estalagem. E ia dar recompensa para o dono da estalagem por cuidar daquele homem que ele ungiu com o Espírito Santo. Deu estímulo, colocou na sua cavalgadura, levou a uma estalagem, deu 2 dinheiros para o dono da estalagem e mandou cuidar dele. E disse mais, se ele gastar alguma coisa além disso, eu pago quando eu volto. Isso aí é nós que estava caído, nós que estava assaltado, nós que fomos totalmente roubaram desde nenê, desde criança, desde quando nascemos, já nascemos roubados, crescemos em idolatria, crescemos falando coisa errada, crescemos com linguajar sujo, crescemos vivendo vida torta, fomos roubados. Desde criança nós vem sendo roubado nossa fé, roubado esperança, mas nós encontramos com o bom samaritano, e o bom samaritano, ele não está desarmado, ele está armado, ele tem meio para nós. Olha quanta coisa que ele tem: azeite para ungir nossas feridas, vinho para dar alegria para nós, para deixar nós ser crente alegre. Terceira coisa, cavalgadura, cavalo, poder para conduzir nós. Quarta coisa, estalagem, igreja. Quinta coisa, 2 dinheiros para pagar a conta. Sextas coisas, o dono da estalagem para cuidar. Nós estamos então totalmente protegidos por esse bom samaritano. Onde que nós estamos hoje? Nós estamos na estalagem, sendo sustentado com 2 dinheiros, Antigo e Novo Testamento. Que em outra mensagem o irmão Branham disse, Deus que é El Shaddai, é o Deus que tem 2 seios, Antigo e o Novo Testamento, que está sustentando nós. Ele diz para o dono da estalagem, como o irmão Branham disse que é o pastor, cuida dele. Aê, pastor, cuida dele. Te estou dando 2 dinheiros para você, cuida dele. Eu já ungi com óleo, eu já dei estímulo, já coloquei no meu poder, trouxe aqui. Por isso que eu falo, meu irmão, quem leva nós na igreja é Jesus. Homem nenhum leva nós na igreja. Jesus disse assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E todo que o Pai me deu vem a mim. Então não é o homem que leva a pessoa a Deus. Ali nós mostra que quem leva aquele homem caído na estalagem foi o mesmo que ungiu ele. Foi o mesmo que encontrou com ele. Não cortou volta dele. Não encortou volta. Não pulou por cima dele. Não abandonou ele. Ungiu ele com óleo. Deu vinho para ele. Estimulou ele. Deu alegria para ele. Das promessas. Colocou na sua cavalgadura. No seu cavalo. Seu poder. Levou ele para uma estalagem. A igreja. É Deus que trouxe nós na igreja. Aí tá, viu, minha irmã? Aí tá. É Deus que leva a pessoa na igreja. Se você não quer ir na igreja, porque o samaritano não quer levar você. Porque se você encontrou com o bom samaritano, além dele cuidar de você, ungir você com o Espírito Santo, estimular você, alegrar você, colocar você no poder dele, que ele conquistou. Ele leva você numa estalagem. E eu lembrando que diz, a estalagem é a igreja. E lá na igreja tem o dono da estalagem, o pastor, que é dado para ele 2 dinheiros, o Antigo e o Novo Testamento. E a ordem foi essa, cuida dele, pastor, né? Mandando o pastor, cuida dele. Se ele gastar alguma coisa, causar algum prejuízo, eu pagarei quando voltar. Se nós causar algum dano, é na conta de Jesus que vai. Eu sei que eu não tenho tempo aqui, meu irmão. Fica meio cansativo também para vocês ouvirem, se prolongar muito. Mas se nós for ler lá, aquela carta de Filemos, aquele que tem ali uma chácara, que Onésimo trabalhava para Filemo,
E o Onésimo, ele saiu, foi encontrar com Paulo. Quando ele encontrou com Paulo mandou ele de volta para Filemos. E falou assim para Filemos, lá naquela cartinha ali perto de Tito, por ali, Filemos. Ele era um homem que tinha uma chácara, um sítio. E Onésio, você crê que é Onésio, trabalhava para ele. E ele causou dano para Filemos. Aí Onésio encontra com Paulo converte ele, manda ele de volta. E o apóstolo Paulo fala assim para Filemos: se ele causou algum dano, ponha na minha conta. Se Onésio causou algum dano, ponha na minha conta. Aceita ele como se aceitasse eu. Assim também fez Jesus. Jesus levou nós na igreja e fala para o pastor: cuida dele. Eu dou 2 dinheiro, cuida dele. Se ele causar algum dano, quando eu voltar, eu pagarei. Eu pagarei. Aí está o consolo do pastor. Se aquele irmão causa dano, aquele irmão causa às vezes sofrimento, aquele irmão causa para o pastor às vezes perca de sono, aquele irmão às vezes causa para o pastor desgosto, aquele irmão às vezes causa para o pastor tristeza, decepção. Mas Jesus disse: se ele causar algum dano, eu pagarei quando voltar. Jesus recompensa o sofrimento do pastor, se é como membro da. Leia isso no Bom Samaritano e aprenda essa lição, que seria bom aprender o quanto melhor e o mais depressa que puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem alguma pergunta? Tem. Aparecido Castro: depois da ressurreição geral, onde iremos? Depois? Da ressurreição geral, onde iremos? Depois da ressurreição geral, o irmão Cido, ela é no final do milênio. O milênio termina a lua de mel. Termina a lua de mel, aí vai para o trabalho. Porque na lua de mel, o noivo não trabalha, nem a noiva. Então, durante o milênio, é descanso. Acabando o milênio, aí vem a ressurreição geral. O que acontece na ressurreição geral? O diabo ajunta todos os seus. Ele ajunta todo o seu como areia do mar. O diabo ajunta todo o seu como areia do mar. É tempo de junção. Ajuntar para a guerra. A guerra eu creio que é do Gog e Magog. É do Gog e Magog. A guerra do Gog e Magog. Satanás junta o ressuscitado como areia do mar, que Simão Brenner. E eles estão ressuscitados no mesmo corpo que eles morreram. Para eles não tem corpo novo. Quem morreu mentindo, ressuscita mentindo. Quem morreu fumando, ressuscita procurando cigarro. Esse é o exército que Satanás vai ajuntar. Deus está juntando dele do céu. Aí vem o confronto do exército de Satanás com o exército de Deus. Aí essa é a terceira guerra. Porque a primeira foi no céu, a segunda está sendo aqui na terra, a terceira depois do milênio. Terceira e última. Aquela é a guerra final, lá do Gog e Magog. Aquela lá é a final. E eu creio que é do Gog e Magog. Tem o Mangedão agora da guerra, terceira guerra, e o Gog e Magog, que é a última. Então, acabando o milênio, tem a ressurreição geral, tem o ajuntamento para a guerra. Porque vai ter guerra, então tem o ajuntamento. Satanás ajunta o seu exército, Deus ajunta o seu. Aí vamos para a guerra. Uma vez que a guerra termina, que eles são derrotados, vão para o julgamento. Tem que ir para o julgamento, porque é 3 guerras que eles fizeram contra Deus. Por eles fazer 3 guerras, então eles têm que ir para o julgamento. E julgamento serão condenados e irão para o lago de fogo. Termina no lago de fogo. Tem mais algum? Não tem. Mas precisa de oração.
Carlos Daniel para sua família, Ângela Caldas para sua família, Oliveira Marcela, sua esposa, mãe em seu favor, Joel William, toda a sua família, Vanderlei Nunes para todos os irmãos de Nova Prata, Marta Garcia para sua família, Haroldo Simone, pede oração ao seu comércio e sua família, Aparecido Castro, a sua empresa e sua família, Thalita Nintz, a sua família, Andréa Nintz, nosso irmão, Odair Mineiro está no hospital, Geilson Caldas, a sua família, Sônia Caldas, a sua família, em seu favor, Alain Gaiteira, ao seu favor e sua irmã. Então nós vamos orar. Mas você, meu irmão, irmã, obrigado de vocês ficar comigo, obrigado de vocês ficarem ouvindo, ter a sua paciência, né? O seu interesse também de ouvir, porque no Apocalipse está escrito: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. E vocês estão ouvindo, às vezes não tem tempo para ler, mas ouve, já está dentro da regra de Deus. Agora, não esqueça que nós temos o nosso bom samaritano, e ele tem ungido as nossas feridas com o seu azeite, tem estimulado, ele tem alegrado nós na hora difícil, ele tem alegrado nós com as promessas, tem colocado nós no seu poder, tem levado nós para uma estalagem, que é a igreja, tem tido um pastor e dado para esse pastor dois dinheiro, Antigo e Novo Testamento, e de recomendado esse pastor: cuida dele até que eu venha. E se ele gastar alguma coisa a mais, causar algum prejuízo, alguma tristeza para ti, pastor, algum aborrecimento para ti, eu recompensarei quando eu voltar. Então o pastor tem recompensa de coisas veio, de tristeza, de angústia, decepção com o membro, perca de sono com o membro. Jesus promete: eu pagarei quando eu voltar. Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.